No vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas para que vocês possam sentir melhor os seus guias, o seu anjo da guarda, sentir a presença dele no seu dia a dia. Meu nome é Thiago Ferreira e eu trago esse assunto após a vinheta. Vamos lá? Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira e hoje eu estou trazendo um assunto de uma pergunta que é muito recorrente aqui no canal. Quem aqui nunca passou por aquela situação de, em algum momento na sua caminhada, sentir muito forte a presença dos guias, aquela presença que a gente sente, que nos arrepia muitas vezes, que a gente sente o cheiro de erva, né? O cheiro do charuto, a gente sente realmente a presença e em outros momentos parece que a entidade se afastou da gente. A gente não sente mais a presença, a gente não sente mais os cheiros, a gente não recebe mais tanto as intuições desses guias como a gente sentia antes. Então a gente tem aquela falsa sensação de que os guias se afastaram de nós, né? Nos abandonaram de alguma forma. Bom, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que os guias nunca se afastam da gente. Eles estão sempre próximos, estão sempre do nosso lado. Nós é que por nossas atitudes erradas, nossos pensamentos negativos, nós acabamos nos afastando, baixando nossa vibração, então a gente para de sentir a presença, mas eles estão sempre ali, sempre do nosso lado. Então nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas de coisas que vocês podem fazer para aumentar essa conexão, para voltar a sentir a presença, para entender quando esses guias estão falando com a gente e nos direcionando para um caminho melhor. Mas antes disso, não esquece já de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus irmãos que possam se interessar ou precisar ouvir sobre esse assunto e, obviamente, não se esquece de se inscrever no canal, que nos ajuda bastante. A gente está com uma meta aí de alcançar os 1000 inscritos. Estamos quase lá. Então, vamos lá para as 5 dicas. A dica número 1 é meditação. Você já deve ter visto que em alguns terreiros mais novos, né, de quando tem dirigentes mais jovens, por exemplo, está muito em alta falar sobre meditação. O que acontece? A meditação, ela auxilia na limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos. Então, todos os médiuns que têm o hábito da meditação acabam tendo mais facilidade durante um desenvolvimento mediúnico, por exemplo. A gente percebe que existe uma facilidade maior no processo de incorporação para aqueles médiuns que têm o hábito de praticar a meditação. É por isso que em alguns terreiros tem se colocado aulas de meditação antes mesmo da gira, né? Porque facilita realmente o processo. Quem aqui nunca teve aquela sensação, quando está lá trabalhando, está lá no início do desenvolvimento mediúnico, aquela dúvida clássica, sou eu ou é o guia? O que é meu e o que não é meu? Então, a meditação, por limpar os nossos pensamentos, por dar uma clareada, facilita nesse processo de compreender o que é meu e o que não é meu. Uma das coisas que faz também com que a gente se afaste dos guias, que a gente não consiga mais sentir a presença deles, é o fato de nós termos muitas crises de ansiedade, por exemplo. A nossa mente está a 1000, nós temos metas, nós temos prazos, então a mente ela fica muito agitada. Então, quanto mais agitada a mente estiver, mais dificuldade eu vou ter para sentir os meus guias. Uma das explicações bem interessantes, vendo por esse lado da meditação, é que essa conexão com os guias acontece por um canal intuitivo. Muitas das intuições que nós temos no nosso dia a dia é os nossos guias nos orientando. Essa é uma das principais ferramentas que os guias têm para nos orientar.
Só que se a mente estiver muito tumultuada, com muito turbilhão, com muito barulho, quanto mais ativa a mente estiver, menos intuições a gente vai ter. E quanto menos intuições eu tenho, menos eu sinto a presença dos meus guias. Então a meditação diminui as minhas ondas mentais para que a intuição possa fluir com mais intensidade e, consequentemente, eu consiga sentir a sutileza, muitas vezes, que é a energia de um preto velho, por exemplo. Então, como dica número 1, super aconselho a prática da meditação para todos os ubandistas. A dica número 2 é muito importante neste momento de pandemia. A primeira também, mas a segunda, os terreiros estão fechados, ou pelo menos a maioria dos terreiros estão fechados. Então, a gente sente essa falta de ir até o terreiro, de nos relacionar com os guias, com o congá, com a tronqueira, enfim. Então, uma forma boa de aumentar essa minha conexão, de sentir mais os meus guias, é através de oração, de firmezas, de pequenas oferendas que eu posso fazer sem problema nenhum no meu ambiente domiciliar. Óbvio, né, meus irmãos, como eu falo sempre em todos os vídeos, se vocês fazem parte de uma corrente mediúnica, sempre perguntem para o pai ou a mãe de santo qual é a melhor forma de fazer isto. Se eles disserem que vocês não devem fazer firmezas, oferendas, acender velas em casa, ele está certo, eu estou errado. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Eu estou falando como eu lido com isso e como eu oriento as pessoas da minha corrente. Então vamos lá. Eu não estou sentindo o meu caboclo. Vamos supor aí que é um caboclo pena branca, por exemplo, tá? Eu não estou sentindo o meu caboclo. Então, crie o hábito de acender uma vela para o caboclo pena branca e fazer uma oração. Conversa com ele. Ah, Thiago, eu não gosto de acender vela, eu tenho medo de acender vela, eu não tenho como acender vela na minha casa. Oração, irmão. Oração. Antes de dormir, fecha seus olhos e chama por ele. Chama não no sentido de incorporação, mas chama pela presença dele. Pede orientação, pede para que ele fale no teu ouvido por via intuitiva ou até mesmo através dos sonhos, para que ele possa te auxiliar, te orientar, estar sempre próximo de ti. Ao manter um hábito de uma oração ou de uma firmeza, quem pode acender uma vela, ou de uma oferenda, quem pode fazer uma oferenda, através dessas pequenas atitudes nós estamos indo em direção a eles. Nós estamos demonstrando que nós queremos estar próximos. Ah, Thiago, mas como é que eu vou fazer uma oferenda? Ou como é que eu vou acender uma vela se eu não sei o nome do meu guia? Não precisa saber, irmão. Para quem não está no desenvolvimento mediúnico, para quem ainda não incorpora, para quem é, por exemplo, um frequentador de um terreiro, mas não faz parte de uma corrente mediúnica, pode fazer isso também? Pode. Porque todos nós temos guias, temos mentores, temos espíritos que nos direcionam, né? Que estão ali próximo da gente, nos protegendo e nos ajudando. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar uma velinha branca, vai acender essa velinha branca e vai oferecer para o caboclo ou cabocla que te acompanha, para o preto velho ou preta velha que te acompanha. É simples, irmão, é simples. Ah, Thiago, antes eu sentia muita presença dos caboclos, agora não sinto mais. Independente do nome que ele tiver, acende uma velinha e pede para que todos os caboclos estejam próximos de vocês nesse momento. Para que vocês possam voltar a sentir. Cria esse hábito de se relacionar com a espiritualidade. É nesse sentido, tá? Não precisa saber um nome para isso. Basta querer essa conexão com a espiritualidade. Terceira dica que eu vou dar é: fiquem atentos aos sinais. O que isso significa? Significa que a espiritualidade, ela conversa com a gente de muitas maneiras. Quando a gente fala, né, a gente que eu digo são médiuns mais antigos, que o caboclo me falou uma coisa, o preto velho me falou uma coisa, o Exu me falou uma coisa, não necessariamente nós ouvimos no nosso ouvido externo, né, o ouvido físico, essa informação. Mas eu recebi uma intuição, faz tal coisa, ou não faz tal coisa. A gente ouve ali, marca uma reunião com a galera para esclarecer sobre tal assunto. Ah, o tema da palestra hoje, o tema do próximo vídeo fala sobre tal coisa. Isso são intuições que a gente vai recebendo.
Muitas vezes eu estou com algum problema e eu peço para o meu mentor me orientar com relação a esse problema e a minha intuição nada, eu não ouço nada, não ouço nada. Mas aí eu estou andando na rua e eu encontro um amigo e esse amigo me dá uma dica, me fala alguma coisa que é uma resposta direta para a pergunta que eu tinha feito lá para o meu caboclo. Às vezes eu estou com alguma dúvida, estou com alguma aflição e eu peço uma orientação para os meus guias e eu estou lá no Facebook, olhando ali o Facebook, Instagram, e entra uma postagem, uma propaganda ou um vídeo que vai me dar essa resposta, que vai me dar uma ideia que, nossa, que ideia genial, isso aqui resolveria meu problema. Tá lá no Netflix vendo um filme e aí vai ter uma cena de um filme que vai te dar um estalo, tipo, nossa, isso aqui me ajudaria, isso aqui é a minha resposta. Então, o que acontece? A espiritualidade, ela se manifesta de diversas formas. Então, fiquem atentos a essas coincidências do destino. O que os amigos vão te dizer, se tu viu alguma postagem ou tu viu alguma propaganda, alguma coisa que fez sentido para ti. Aqui eu vou fazer um adendo, que é uma coisa que eu recebo muito de perguntas aqui no canal. Ah, Thiago, entrou uma borboleta na minha casa. O que isso significa? Ah, eu estava em casa e entrou uma cobra. O que isso significa? Ah, eu sonhei com um cachorro. O que isso significa? A linguagem da espiritualidade, meu irmão, é uma linguagem simbólica. Porém, esse simbolismo precisa fazer sentido. Se uma borboleta entrou pela tua janela e isso não quer dizer nada para ti, então isso não é espiritualidade se manifestando. Não é esse tipo de coincidência que eu estou falando. Agora sim, a borboleta tem um significado marcante para ti. Tu sabe que toda vez que a tua cabocla se manifesta, aparece uma borboleta. Então, de repente, tu tá passando por algum momento onde tu tá se sentindo sozinho ou abandonado pela espiritualidade e aí entra uma borboleta pela janela. Então, tu sabe que a borboleta tem a ver com a tua cabocla porque isso sempre acontece. Entende? Então, essa linguagem simbólica tem que ser uma linguagem que eu compreenda. Então eu vejo ali nos grupos de Facebook o pessoal perguntando o que significa isso, o que significa aquilo. Se aconteceu alguma coisa e essa coisa não disse nada diretamente para ti, não adianta perguntar para os outros. Porque o que significa para um não é o mesmo que significa para o outro. A linguagem que os guias usam para se manifestar, para nos ajudar, é uma linguagem que eu vá compreender. Se eu não compreendo o simbolismo de algum animal, por exemplo, de algum inseto, seja lá o que for, ele vai achar uma outra forma de se fazer entender. Então não fiquem buscando significado em tudo que acontece, porque nem tudo é espiritual. Nós vivemos no mundo material e muitas coisas materiais acontecem, tá? Nem tudo é recado do divino, tá bem? É difícil no início a gente ter essa compreensão do que é coisa da minha cabeça, do que é coincidência, do que é coisa material e do que realmente é os meus guias querendo me dizer alguma coisa. Então fica essa dica. Se os teus guias querem te passar um recado, esse recado ele é claro. Ele é muito claro. Uma dica que aconteceu comigo uma vez, eu estava andando na rua e eu estava com uma dúvida muito forte, e coincidência ou não, eu estava andando na rua pensando sobre isso, pedindo uma resposta, pedindo uma solução, e aí eu dobrei numa rua que eu não estava acostumado a dobrar, e eu dei de cara com uma pichação na parede que tinha uma frase. Não vou me lembrar qual é a frase agora, mas eu me lembro da situação. Quando eu li aquela frase, na mesma hora me deu um estalo. Tipo, já sei. Não era a frase que dizia que eu tinha que fazer, mas a frase desencadeou alguma coisa, uma ideia, uma solução e me deu esse estalo. Isso é espiritual. O meu guia se utilizou desse novo caminho que eu peguei, dessa frase, para me dar uma resposta. Aí sim, esses sinais, eles precisam ser claros e precisam fazer sentido para mim, não para os outros. A quarta dica que eu vou dar no vídeo de hoje é: mantenham mais contato com a natureza. Toda vez que estiver se sentindo afastado da espiritualidade, vai até os pontos de força. Vai até a praia, a cachoeira, a lagoa, a floresta,
coloca o pé na terra, na grama. Ah, Thiago, eu moro no meio da cidade grande, não tem, eu estou longe de praia, eu estou longe de montanha, eu estou longe de floresta. Vai num jardim, vai num gramado, deve ter uma praça aí na tua cidade. Tira o tênis, tira a meia, coloca o pé na grama. Vai para algum lugar, vai para o alto de um prédio onde tu pode sentar e respirar. Tenta aumentar essa conexão com a natureza. Faz um banho de ervas. Esse contato com a natureza tem tudo a ver com a Umbanda. Tem tudo a ver com a espiritualidade. Então, quanto mais contato eu tiver com a natureza, mais forte eu vou sentir a vibração e mais forte eu vou sentir os sinais da espiritualidade. Essa é uma coisa que eu faço sempre que eu preciso, eu corro para a natureza. E a quinta e última dica, eu já meio que falei sobre ela quando eu falei lá sobre as firmezas, mantenha o hábito de orações diárias, de conversar com os guias. Não precisa necessariamente acender vela ou fazer oferenda. Vamos dizer que tu está impossibilitado de fazer esse tipo de coisa. Vai caminhar, tem que fazer uma caminhada mais longa, tem que dirigir de carro de um ponto a outro. Aproveita esse momento e conversa com os teus guias como se estivesse conversando com um amigo, que está ali do teu lado. Expõe os teus problemas. Olha, meu pai, olha, minha mãe, eu estou passando por isso, eu estou aflita, não sei mais o que fazer. Retira de mim essa dor, essa angústia, essa aflição. Vai desabafando, bota para fora. Pega o costume de fazer esse tipo de coisa. Porque quanto mais vocês se abrirem para a espiritualidade, mais respostas vocês vão ter da espiritualidade. E mais aliviados vocês vão ficar. Esse problema que parece que é um peso enorme em cima das costas de vocês, que tranca a garganta muitas vezes, quando a gente pega esse costume de desabafar, de imaginar, nem que seja que o guia está aqui do meu lado e eu estou desabafando com ele, aos poucos eu começo a ouvir a resposta através da intuição, através dos sonhos e dos sinais que eu falei agora há pouco. Então os sinais vão começar a aparecer e eu vou entender o que ele está querendo me dizer, com certeza absoluta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir lá no canal do Instagram. Vou deixar aqui embaixo linkadinho para vocês, porque lá no Instagram eu procuro com mais frequência colocar alguma matéria, algumas enquetes, eu sempre faço perguntas sobre o tema dos próximos vídeos. Eu tenho feito lives lá também, de tempos em tempos eu faço algumas lives lá, e por lá eu também aviso quando vai ter live aqui neste canal e quando vai ter também vídeo novo sendo lançado. Não esquece de curtir a página, de ativar o sininho para que vocês sempre fiquem sabendo em primeira mão quando está saindo o vídeo novo. Lembrando também que na última sexta-feira de cada mês, esse mês agora vai ser no dia 30. No dia 30, então, tem o nosso grupo de estudo online aqui pelo canal, que é uma live que eu faço às 19h30, trazendo algum tema. Quem não assistiu a primeira ainda, eu vou deixar marcadinho aqui no vídeo, que é onde eu falo sobre a história da Umbanda. Além disso, eu sempre no final da live, eu aproveito para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que eu vou recebendo, eu aproveito para responder também. Então, última sexta-feira do mês, este mês agora, no dia 30, eu estarei aqui ao vivo, trazendo algum tema e respondendo algumas dúvidas. Certo? Muito obrigado por mais um vídeo. Beijo, axé!